Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e você está aqui no meu canal Casa da Mãe Abelha. Sejam muito bem-vindos. Se você chegou agora e não sabe muito bem do que se trata o canal Casa da Mãe Abelha, eu vou falar com você rapidinho. Aqui no canal nós estamos falando agora sobre livros, né? Livros infantis, livros para recreação, para leitura em voz alta das crianças e algumas vezes livros para leitura durante as aulas, né? Então, livros paradidáticos. Aqueles livros que nós consideramos livros vivos, livros que são interessantes para completar o conteúdo das matérias, né? Como vocês, quem já está aqui há um tempo sabe, eu sou uma mãe educadora, eu dou aulas em casa e nós temos frequentado muito a biblioteca da cidade, porque eu gostaria de mostrar para as pessoas o quanto é possível a gente trabalhar com aquilo que a gente tem ao nosso alcance, né? Então eu tenho frequentado bastante a biblioteca aqui da cidade e pensei, por que não registrar as coisas que nós encontramos, não é mesmo? E essa semana eu deixei uma enquete lá no Instagram falando sobre quais livros seriam, e ficou bem assim em cima do muro. Como um dos livros que estava na votação era um dos livros que eu ia devolver aqui na biblioteca hoje, eu pensei em fazer o vídeo sobre ele. Então é um vídeo paradidático, é um livro para leitura durante as aulas, né? No caso, aulas de história. E eu vou mostrar ele aqui um pouquinho para vocês, ó. Crianças na História no Tempo dos Grandes Veleiros. Esse livro nós estudamos no último mês e meio, mais ou menos. Nós já tínhamos pegado um antecessor dele, que era Crianças na História no Tempo das Cavernas, que é o primeiro da coleção. Vou mostrar aqui para vocês. Ele está registradinho lá no Instagram, sobre a leitura dele. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse livro por dentro. Então, quem escreveu esse livro foi Ginette Hoffmann e René Pontus, provavelmente foi quem fez a ilustração. E ele é da editora Scipion. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem aqui então como que é o conteúdo desse livro. Aqui nós temos o livro, né, do último mês, que nós lemos na aula de história, né, no Tempo dos Grandes Veleiros. E os livros, eles sempre acompanham a vida de uma criança, né, durante um dia ou durante um período ali da vida daquela criança. No caso, nós vamos acompanhar aqui a história do Ian, né, ele é um grumete, e que é um cargo assim bem simplesinho que ele ganhou ali no navio, e ele embarcou no navio, no Cecília, que é um veleiro da cidade de Nantes, na França, porque ele precisava ajudar a mãe, né, com dinheiro. Então ele entrou lá e foi trabalhar nesse navio. E aí ele sempre acorda assim, ó, na base do susto, porque eles dormem pouco, né? Trabalham muito e dormem pouco. Então, o Cecília é um veleiro de 4 mastros, com o casco, que vem contando aqui, que ele tem o casco de aço, né? E ele tá navegando na direção do Chile. Então, ele saiu da França e foi para o Chile e já atravessou o Cabo Horn, né, que é ali na beiradinha da América do Sul, entre a América do Sul e o Polo Sul, tem ali o Cabo Horn, que é muito conhecido pelas grandes ondas, né, muitas tempestades no mar, e é um caminho, né, ali é um trajeto bem perigoso. Então ele passa esse Cabo Horn. E aqui a história começa quando eles estão chegando numa fase mais tranquila, né? Eles já estão quase chegando ali no Chile e ele conta um pouco sobre o trabalho no navio. Então ele explica o que o grumete faz, né? Como que faz para subir e descer as velas, a função de cada um dentro do navio, né? E como os marinheiros contam histórias também, né? Então eles contam histórias, cantam músicas, explica ali como que é durante uma tempestade, né, que as cordas precisam estar muito bem amarradas, porque os marinheiros vão estar pendidos, né, nessas cordas para poderem sustentar ali as velas. Então eles não querem que aconteça
nenhum tipo de tragédia, né? Aqui o chapeuzinho até voando. Mas, gente, olha essas ilustrações, que coisa mais preciosa. E aqui eles estão falando sobre o que eles levaram na carga, né? O Cabo do Terror, que eles passaram pelo Cabo Horn. Eles estavam levando da França para o Chile um pouco de carvão. Um pouco não, muito carvão. E o tempo todo eles tinham que ficar indo lá no fundo lá para ver como que estava a carga, para ver se ela não aquecia. Porque apesar do casco ser de aço, podia começar um incêndio no navio, né? E eles não queriam isso. E que olha como que era durante uma tempestade. O barco fica cheio de água, ó. E as expressões, gente, essas expressões são incríveis demais. A gente se sente literalmente dentro do navio durante uma tempestade. A forma como é descrito, sabe? Como eles explicam as coisas. Olha só que interessante, é um pedacinho aqui, eu vou ler para vocês, ó. Eu passei 6 vezes pelo cabo e garanto que essas precauções são necessárias. Quando você está lá em cima apoiado em degraus de cordas escorregadios por causa do gelo, é bom saber que eles foram verificados. Se o pé perde o apoio, é morte certa. Olha só, gente, como é incrível a forma como é descrito, né? Que eu tava falando aqui sobre as cordas serem bem amarradas, né? E ele tá explicando aqui, ó, que é muito importante verificar os cabos para ter certeza de que vai ser seguro estar lá em cima, né, durante a tempestade. Porque esse trajeto do Cabo Horn geralmente era o que estava ali assustando eles muito, mesmo depois que passava, inclusive. E aqui tem até mostrando, ó, onde fica o Cabo Horn. Ó, tem o Estreito de Magalhães, a Terra do Fogo, que aparece até em uma outra literatura, e o Cabo Horn, que é bem aqui, ó, no finzinho já da América do Sul, já não tem mais o que ter de terra ali. Então, ó, ele veio da França e tava indo, ó, a setinha, tava indo em direção ao Chile, né? E aqui ele explica um pouco, né, o Cabo Horn. Na extremidade da América do Sul, numa ilhota da Terra do Fogo, o Cabo Horn domina uma das passagens entre o Atlântico e o Pacífico. 2 navegantes holandeses, Isaac Lemaire e Guilherme Sutter, foram os primeiros a dobrar o cabo em 31 de janeiro de 1616. Chotan, nascido em Horn, deu-lhe o nome da sua cidade natal. Nos séculos seguintes, a rota do Cabo Horn tornou-se uma das vias marítimas mais utilizadas e mais perigosas. Dezenas de navios naufragaram naquela região agitada por fortes correntes, sempre assolada por tempestades e por um vento gélido. Então você consegue imaginar que essas fortes tempestades, né, elas deviam causar muito terror ali nos navegantes, né? Mas o Cecília, que é o navio que nós estamos embarcados para essa aventura, ele passa com louvor pelo Cabo Horn. E aqui vem falando um pouquinho mais sobre o comandante, né, sobre o timoneiro, que o grumete é responsável pela limpeza do navio, né, ali do tombadilho, que é o setor onde fica o capitão, e etc. E ele explica um pouco sobre a Rosa dos Ventos, né, e como que o capitão fazia para verificar se ele estava dentro da rota, né, se estava tudo certo. Então ele fala um pouco do nome das ferramentas, dos instrumentos que o capitão usava. E ele sempre vem assim, ó, no final de cada capítulo, vem com uma informação interessante, né? Vem sempre com alguma curiosidade a respeito do assunto, no caso aqui das navegações. Quando era o livro no tempo das cavernas, ele vinha informando assim sobre as ferramentas que usavam, sobre o tipo de pintura, o tipo de alimento. E aqui eles estão fazendo a mesma coisa, né? Então estão mostrando sobre as curiosidades daquele assunto. Então, no caso, os faróis, já explicou o Cabo Horn, né? E sempre assim no finzinho de cada capítulo. E aqui, nesse capítulo, ele já vem falando sobre a alimentação lá no navio, que era uma alimentação muito simples, né? No começo da viagem, até eles até comentam aqui durante a história, né, que no começo da viagem eles conseguem ter um pouco mais de variedade na comida,
Mas conforme vai passando os dias, eles têm que regrar, né, ali a alimentação. Então, eles começam a comer sempre a mesma coisa, bolacha de marinheiro e biscoito de marinheiro e feijão com toucinho. Aqui eles estão explicando como faz a descarga, né, do carvão. E depois que eles chegassem no Chile e descarregassem o carvão, eles iam embarcar o nitrato. Que os chilenos iam fazer eles iam embarcar o nitrato sozinhos, que eles podiam passar o dia todo carregando sacos de até 100 quilos, que eles são muito fortes, né? E aqui, mais uma vez, explicando um pouquinho sobre as grandes navegações, né? Os grandes veleiros, no caso, falando sobre a corrida do chá que teve por dinheiro em 1866, e eles recebiam por tonelada, né? Aqui ele está explicando sobre um navio ferido, né? Como é importante verificar as velas, que ele tem aqui velas mais gastas, velas mais novas, né? Caso durante uma tempestade precise colocar no lugar, tem as velas, porque um barco ferido, um navio ferido, ele pode afundar. Então é muito importante manter sempre fazendo assim esses reparos, né, no navio, principalmente depois de ter passado ali pelo Cabo Horn, que foi uma situação muito difícil para todos eles, né? E até o barco sofreu, até o navio sofreu ali um pouco. E aí aqui ele está explicando como é que faz esses reparos, né? Que um dos marinheiros está contando uma história para ele que um primo caiu uma vez do navio durante uma tempestade e quase que um albatroz comeu a cabeça dele. Então, enquanto eles explicam sobre as coisas que são reais e importantes da viagem do navio, eles também vão contando essas histórias que muitas vezes são quase fantasiosas, né? Sempre ali regadas de muito drama, muita... além da verdade, eles sempre regam a história com drama, com aventura em excesso para ficar interessante, né? Ele tá contando enquanto ele arruma as velas aqui, ele tá contando que a agulha precisa ficar dentro do sebo, né? Aqui, ó. Fica aqui nesse chifre, dentro do sebo que tá dentro do chifre para não enferrujar, porque a água do mar, a maresia enferruja, né? Então ele tem que manter aqui. E ele tá explicando isso aqui, né? Ó. Que não é nenhuma obra de arte, mas não vai rasgar a vela. E aqui eles mostram um pouco as aves marinhas, explica o tamanho da ave, né? Sobre ela ter o albatroz ser grande, né? Podendo ter até 3 metros de envergadura, né? E aqui ele reclamando da comida pro cozinheiro. O cozinheiro, ele já tinha sido um marujo ali, um marinheiro muito eficiente. Ele subia as cordas das velas muito rápido, em questão de minutos. Só que um dia, durante uma tempestade, ele caiu e machucou as costas e ficou manco. E aí obrigaram ele a trabalhar na cozinha. Mas ele não é um grande cozinheiro, não. Tanto que a tripulação reclama lá, ó. A tripulação sempre reclama. Cozinheiro, ladrão de comida, ele vai acabar envenenando a gente. Antes disso, vamos morrer de fome. Biscoito não dá pra engolir, é duro feito pedra. Gente, de verdade, vocês se sentem lá dentro do navio, escutando eles reclamando. E aqui ele tá... Um dos marinheiros esculpiu um barquinho, né, um navio, que é uma réplica. É a Cecília, calma, eu tô explicando. É uma réplica do Cecília, né? Ele fez aqui e disse que depois era só abaixar os mastros para poder encaixar dentro da garrafa. E ele vai deixar a miniatura aqui dentro da garrafa. E aí, enquanto um toca, o outro conta história, o outro vai fazendo ali o artesanato. Eles vão comendo o que tem para comer e em seguida vão dormir, porque apesar de ser um final de semana, é domingo e eles poderem descansar, só fazem ali as tarefas que são urgentes e super necessárias, eles precisam acordar cedo no dia seguinte, então eles vão descansar logo depois do jantar.
Olha só que interessante. O que ele fez? Ele pegou um albatroz e fez uma bengala. Eles sempre fazem isso, assim, eles vão fazendo artesanato conforme as coisas que eles encontram, né? Aqui tá mostrando que o tempo que eles ficavam no navio, eles aproveitavam para contar histórias e cantar. Então, nas tarefas que eles precisavam contar, né, içar vela, puxar cabo, levantar âncora, eles iam cantando para marcar o tempo, né? Então, quanto tempo demorava para realizar aquela tarefa para pro comandante saber, né? Então, por exemplo, quando iam medir a velocidade, aqui atrás, eles até falam isso, de contar com os nós, né? Ai, acho que agora eu não vou conseguir encontrar. Mas eles jogam a corda pra contar os nós. Aqui, ó. Tá vendo? Uma corda cheia de nós. E aí o menininho segura a ampulheta e vira. E em 30 segundos, quantos nós foram? Pro comandante saber qual é a velocidade. Interessante, né? Saber de onde que vem a expressão dos nós. Nós, a gente sempre conta vento, né? Quantos nós. Então é isso. Então, sempre que eles tinham uma tarefa, assim, pra fazer, que precisava marcar o tempo e não dava pra fazer com a ampulheta de 30 segundos, eles marcavam com a música, né? Então, eles iam cantando ali pra conseguirem se organizar e saber mais ou menos quanto tempo, né? Marcar a cadência do trabalho. E aqui um pouco do artesanato que eles faziam, né? Então aqui tem uma bengala das vértebras de tubarão, com um cabo de madeira e o bico de albatroz. Aqui a miniatura do Cecília, feita com ossos do albatroz. Um pau de macarrão de apolina e um dente de cachalote, com uma rosa dos ventos e uma miniatura de Cecília também. E ele vem mostrando também algumas informações, né, de onde você pode reencontrar os grandes veleiros, porque hoje em dia eles não navegam mais, né, hoje em dia os navios, né, são muito sofisticados. Então, onde você pode encontrar no Brasil tem o Museu Histórico da Marinha, no Rio de Janeiro. E aqui uma pequena cronologia, falando sobre quando eles começaram, né, os clippers começaram a ser produzidos para transporte de mercadoria, que são barcos rápidos, e quando eles começaram a desaparecer, então ali cerca de 90 anos eles duraram, foi bem rápido, bem pouco tempo mesmo. E aqui o mapa com Cecília navegando, a Terra do Fogo, Cabo Horn, ele passou bem aqui, né? Entre a Terra do Fogo e o Cabo Horn, eles passaram aqui nesse trecho. E subiram até aqui, no Chile. E a gente aproveitou e viu também, no finzinho dessa aula, algumas outras coisas, né? Então, a gente viu sobre Estreito de Magalhães, a diferença de istmo e estreito, o que era um cabo. Então, a gente aproveitou e viu ali alguns acidentes geográficos. E acabou. E é isso o livro. Então, gente, esse foi o livro que nós lemos, né? O livro No Tempo dos Grandes Veleiros, que a gente leu. Vou mostrar aqui para vocês de novo qual que é o conteúdo de toda a coleção, né? Então, no tempo das cavernas, no tempo dos faraós, no tempo dos romanos, no tempo dos primeiros Jogos Olímpicos, Jerusalém no tempo de Jesus, no tempo de Carlos Magno, no tempo dos grandes veleiros e no tempo das primeiras fábricas, né? Eu já andei pesquisando para comprar, eu gosto muito tanto da linguagem, que faz a gente se sentir lá dentro da história, quanto das ilustrações, e da forma, assim, dinâmica que ensina, né, sobre as coisas pra gente. Então, eu queria, assim, recomendar para quem puder, dar uma olhada nas bibliotecas, nos sebos, para vocês encontrarem. É a editora Scipione, é bem antigo esse livro. A edição dele, aqui no livro eu acho que não vai falar, deixa eu procurar aqui na última página.
92, mas a primeira edição dele é de 86. O título original é em francês, né? Autant de Capronnier. Acho que é isso, meu francês centavos. Mas enfim, editora Scipione. O ano da publicação dele é 1986, mas aqui no Brasil é de 92. E eu recomendo muito essa leitura para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse livro. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e de seguir lá no Instagram Casa da Mãe Abelha, para vocês também estarem por dentro das novidades que tem por lá e estarem sempre ajudando na votação de qual livro vai ser lido. Tudo bem? Até já, gente!